A equipe do DATV esteve na Diocese de Umuarama para conhecermos a história de um jovem sacerdote que está a caminho dos altares, Padre José Carlos Parra Pires, que era considerado um místico para a sua época. O que é riquíssimo no Padre José Carlos Parra Pires é as virtudes que ele tinha. Amor ao próximo, né? Principalmente as pessoas mais pobres, né? Ele tinha um carinho especialmente voltado para aqueles que necessitam do amor da igreja, do carinho do ser humano. Ele tinha um trabalho aos domingos, ele tinha um motorista, saía com Fusca andando pela cidade, na região de Umuarama. E ali onde encontrava a pessoa alcoolizada, bêbada, né, ele recolhia aquela pessoa, tinha uma equipe que fazia isso, dava um excelente banho, alimentação e devolvia a pessoa com dignidade para a casa dele, além de acompanhar. Essa é uma das virtudes que ele tem, que nos faz reconhecer que mesmo já em vida ele era santo. Não só eu, mas diversas pessoas que conviveram com ele, a gente consegue enxergar isso nele. O Padre José Carlos Parra Pires foi um padre da Diocese de Umuarama, ordenado em 1988, por aí, no Natal de 1988, 88 ele foi ordenado sacerdote. Em 89 ele atuou na paróquia Catedral e em 90 ele foi transferido para a paróquia de Alto Piquiri. O Padre José Carlos, ele era uma pessoa já antes de ser padre, já como um jovem, ele era uma pessoa, no dizer de alguns dos que conheceram ele, sim, muito interessante, Uma pessoa que falava e todos gostavam de ouvir, Uma pessoa que tinha o dom da palavra, que tinha o dom da amizade. Ele conquistava a amizade das pessoas e a confiança das pessoas com muita facilidade e ajudava muito essas pessoas, Os jovens da época gostavam de ouvir, Ele era uma pessoa muito acolhedora, Experiência própria, porque eu conheci ele num dos encontros de pastoral do adolescente, Tivemos a alegria de encontrar, de conversar com o Padre José Carlos. Então, podemos dizer que a maior virtude que ele praticou, primeiro, a acolhida, Todo mundo que chegava perto dele se sentia acolhido. Segundo, ele tinha um grande coração, a caridade para com os mais pobres, os mais necessitados. Sentindo-se chamado ao sacerdócio em 1982, o Padre José Carlos decidiu ingressar na Faculdade de Filosofia em São Paulo, nas dependências do Seminário Santo Cura d'Arce. Mas foi na Diocese de Umuarama que ele terminou seus estudos e foi ordenado no dia 25 de dezembro de 1988. Estar com o Padre José Carlos foram 2 vezes em 2 encontros. Algo bem interessante, eu não o conhecia, fui conhecer ali naquele encontro e isso era um momento de reflexão que fazíamos e um momento de partilha. E depois que tinha mais ou menos encerrado a conversa, eu pedi para falar. Ele olhou para mim, com aquele olhar que ele sempre olhava para as pessoas, E depois olhou e falou assim: temos pouco tempo, mas você pode falar, Mas foi de uma acolhida espetacular, que aquilo me marcou. Eu tinha uns 16, 17 anos na época, Depois nos encontramos outra vez na catedral, numa reunião que eu ia ter na catedral com um grupo de pessoas, e ali também houve uma conversa rápida. O padre, ele tinha uma característica, ele era muito apressado, Parecia que ele tinha pressa de fazer as coisas porque a vida dele estava já terminando. Então ele conversava, dava atenção para todo mundo, mas não perdia tempo com as coisas. Após um ano como vigário paroquial na Catedral do Divino Espírito Santo em Umuarama, ele foi para Alto Piquiri como administrador paroquial e foi indo para celebrar uma missa em Paulistânia que, num acidente, Padre José Carlos foi para o céu. Neste local em que aconteceu o acidente com o Padre José Carlos Parra Pires, se tornou local de peregrinação, em que as pessoas vêm todos os dias 20 de cada mês rezar o terço a Nossa Senhora, pedindo graças e bênçãos pela intercessão
deste servo de Deus que será o futuro santo da nossa igreja. Desde a morte do Padre José Carlos, o dia da morte, quando o caixão estava sendo levado para a catedral, estamos falando isso da cidade de Alto Piquiri, desde aquele dia tinha gente que pedia graças para ele. Isso nós viemos a descobrir depois. Graças importantes, né? E desde aquele dia se tem gente que pede a intercessão dele. Então são inúmeras as pessoas. Oficialmente nós temos aí umas 200, 300 graças catalogadas, né? Pessoas que chegam e escrevem. Mas existem milhares, porque tem pessoas que não escrevem, mesmo com a associação que fundamos pedindo, tem pessoas que não escrevem, né? E chega diariamente, às vezes, comunicado, olha, o padre intercedeu por mim nessa graça, né? Nessa situação. O padre conseguiu tal coisa, e assim vai, né? Então, podemos dizer que são milhares de graças já. A pedido de muitas pessoas que o conheceram, no dia 9 de fevereiro foi aberto o processo de canonização do Padre José Carlos. Segundo o postulador, o processo de canonização começa quando alguém tem algum interesse nesse processo. Propriamente dito, o inquérito começou na terça-feira passada, dia 9. Mas já tem mais de 10 anos que tem pessoas que estão procurando, informações sobre o Padre José Carlos, né? Desde 2006, 2007, que se está pesquisando, se está inquirindo, buscando informações e juntando documentos sobre a pessoa e a figura dele. Para uma maior organização deste processo, foi criada a Associação dos Amigos do Padre José Carlos Parra Pires. Nós tivemos um caminhar, digamos assim, para chegar na Associação Padre José Carlos Parra Pires. Na verdade, nasceu esse desejo já de pessoas devotas, pessoas que conheceram o Padre José Carlos, uma pessoa extraordinária realmente, uma pessoa dotada de virtudes cristãs exemplares. E aí as pessoas começaram a já fazer as suas procuras em orações, em devoção ao Padre José Carlos, pela fatalidade que teve, muito próximo dessa capela. Então o Padre José Carlos, ele já estava no coração das pessoas. As pessoas já tinham esse amor, essa vontade de fazer as orações pensando nessa pessoa e pedindo a Deus, que ele era certeza absoluta que estava com a graça de Deus, que ele intercedesse, pelas necessidades das pessoas. E ao longo dessa caminhada, e nós temos o diácono Antônio Matos, que acompanhou, esteve junto com ele, como muitos dessa comunidade, meu pai também o conheceu, ele frequentava o sítio onde morava meu pai. Então o que a gente percebe? Que ao longo disso daí, a gente foi vendo a importância de organizar alguma coisa que lembrasse o Padre José Carlos. E chegamos, através de uma conversa, de orientações do próprio Padre Fernando, que é uma pessoa que tinha conhecimentos para isso, ele disse, olha, se continua dessa forma, por que não vocês pensarem em algo mais profundo sobre o Padre José Carlos? Foi então que nasceu a ideia que precisávamos nos organizar. E ao longo dessa caminhada, essa organização foi ganhando forças, pessoas com muitas orações, frequentemente aqui nessa capela, todo dia 20 pessoas fazendo orações. E nós entendemos que não era mais uma obra nossa, não era mais uma obra do diácono Antônio ou de qualquer outra pessoa, mas algo muito extraordinário estava acontecendo aqui. Então, a partir desse momento, nós entendemos, precisamos nos organizar. E nós não tínhamos feito no papel, propriamente dito. A organização de papel é muito recente, porque a gente viu as necessidades burocráticas recentemente. Mas a organização já existia. Ela tinha as pessoas que frequentemente começaram a fazer as anotações, e eu fui convidado pelo diácono Antônio há pouco tempo, eu não tenho tanto tempo da associação, mas ele disse, eu preciso de alguém que comece a anotar para mim as coisas, tem muita informação, tem muita graça, tem muita coisa para a gente fazer. Então eu comecei a fazer as anotações, aí sentimos a necessidade de um livro-ata, sentimos a necessidade de chamar mais pessoas, e depois nasceu a Associação Padre José Carlos Parra Pires, quando tínhamos certeza, é preciso fazer algo muito mais relevante para esse caso do Padre José Carlos.
e nasceu a ideia desse caminho que nós tomamos agora. Um processo é muito dispendioso, você também pode colaborar. Uma das formas é fazer uma doação nesta conta. Agência 1425-7, conta corrente 17.623, dígito 0. É importante que a gente entenda como isso acontece. Não é um pedido da igreja que o Padre José Carlos seja considerado santo, não é um pedido nem da nossa paróquia, é um pedido da comunidade. Então a importância de que a associação exista, porque ela oficialmente fez o pedido para Dom Frei João Mamed, que é o nosso bispo diocesano, e a gente fez o pedido oficial para ele se ele aceitava a abertura deste inquérito, né, de beatificação e canonização, que é um inquérito da diocese. E ele aceitou, né, ele aceitou prontamente quando ele percebeu, né, a necessidade de se dar uma atenção a esse fato que estava acontecendo. E a partir daí sim, aí nasceu essa esperança de que nós podíamos fazer algo. E evidentemente que isso tem custos. Ninguém consegue fazer nada se não tiver realmente a parte financeira. Porque as pessoas têm que viajar, as pessoas têm que vir. Nós recentemente, como já disse o diácono Antônio, nós recebemos a visita do postulador, que é de Roma, ele é da Itália, e tem custos para chegar até o Brasil. Ele precisa viajar, nós precisamos ir atrás de documentos, nós vamos viajar para muitos lugares que o Padre José Carlos esteve, conseguindo documentos, autenticando, reconhecendo a veracidade desses documentos. Então não é algo que a gente faz assim, vamos fazer alguma coisa e já está tudo certo. Não, tem uma caminhada, né? Essa caminhada requer documentos, requer orações, requer sinceridade, verdade, requer um trabalho sério em cima, porque em cima de todo esse trabalho tem que ter uma coisa muito séria. Então é isso que nós estamos lutando com a associação. Por isso a associação tem uma importância fundamental. Ela não é maior nem melhor do que nada. Com aquela pessoa que tem uma devoção, provavelmente ela tem um valor que a gente não tem como encontrar na associação, é dela. Mas é como o diácono Antônio já fala para a gente direto, essa não é uma obra da paróquia São José de Alto Piquiri, essa não é uma obra da diocese de Umuarama, essa é uma obra da Igreja Universal. É bom para a Igreja do Brasil, é bom para a diocese de Umuarama, é bom para a nossa paróquia, mas ela é fundamental para as pessoas, né? Ela é fundamental para a nossa fé cristã. O que a gente entende, na verdade, sobre uma pessoa que vai para os altares, senão as virtudes que ela tem, que precisam ser mostradas. Dom Frei João fala assim, olha, o Padre José Carlos não precisa de santidade, né? Ele não precisa mais, porque ele já está no céu, ele já está com Deus, né? Se ele não estiver com Deus, como nós vamos estar? Diz ele, mas ele já está com Deus, mas nós precisamos de confirmação realmente de que estamos num caminho certo, no caminho daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que são as virtudes evangélicas vividas na vida das pessoas. Então, Padre José Carlos nos ensina e nos dá esse exemplo. Por isso, talvez, reconhecê-lo como um modelo a seguir de cristão. Estamos no cemitério da Catedral de Umuarama, que fica no seu subsolo. Aqui jaz os restos mortais do Padre José Carlos Parra Pires, aonde também ele viveu o seu primeiro ano como sacerdote. Teve uma vida totalmente entregue à vontade de Deus e que hoje caminha rumo aos altares. Que ele seja um modelo de santidade para nós e peçamos a ele graças e milagres para nossas vidas.